Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Estamos iniciando mais um chimarrão, Bíblia e oração. Nosso culto online. Esse momento, através do qual nos achegamos até sua casa, lhe convidando para nos achegarmos juntos ao Senhor nosso Deus, pela oração, pelo estudo, partilha da palavra de Deus. E Ele, como nos prometeu, onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Essa é a nossa certeza, por isso que nos aproximamos com alegria, clamando, pedindo por mais bênçãos, mais do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Nesse dia, de forma muito especial, nesse culto, nós queremos render graças, fazer esta referência. No momento da partilha da palavra, nós estaremos meditando em cima dos principais pontos deste acontecimento histórico chamado Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, a Igreja Cristã, principalmente as igrejas protestantes, evangélicas, reformadas, celebram este acontecimento, um marco na história da igreja que provocou mudanças na própria Igreja Católica, no cristianismo como um todo. Foi aquele momento da história que provocou aquele baque que a igreja nunca mais foi a mesma e foi chamada de volta a este livro, chamado Bíblia, ou essa coleção de livros, uma biblioteca, que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Então nós louvamos ao Senhor por estes 503 anos da Reforma Protestante, tendo como seu protagonista, neste momento específico da história, 500 anos atrás, Lutero. Ele não foi o primeiro levantado e inspirado por Deus a chamar a atenção da igreja para que ela se voltasse e reverenciasse a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, e também não foi o último. Mas, no seu testemunho, com a sua vida, a vida e testemunho de Lutero, um momento histórico, num contexto específico da história, foi o centro de algo nunca visto na igreja e que provocou, literalmente, esse retorno à Sagrada Escritura. Louvado seja o nome do Senhor por esses homens, mulheres, que durante a história da igreja têm sido levantados, inspirados por Deus, para chamar a atenção das heresias, dos erros, dos pecados que a igreja muitas vezes, embebida pelo poder, pela sede de poder ou pela sede de estruturas financeiras mais robustas, acaba se esquecendo de onde ela veio e qual é a sua missão no mundo. Então, de forma específica, nós somos desafiados nesse dia, 1º de novembro, um dia depois desta data, 31 de outubro, a fazermos referência a esse acontecimento, os 503 anos da Reforma Protestante, lembrarmos de algumas figuras históricas como Lutero, Cranmer, outro reformador, só que esse inglês, anglicano, que através do seu testemunho esse e esse desafio que eles se propuseram, que muitos deles foram condenados à morte devido à sua ousadia e à sua coragem de chamarem a atenção da igreja para que ela voltasse à sua base, ao seu fundamento, que é a palavra de Deus. Então, louvamos a Deus. Durante a pregação, nós estaremos falando mais, principalmente, sobre os pontos centrais deste acontecimento histórico, a Reforma Protestante. Você é muito bem-vindo a esse momento de encontro nosso com o Senhor nosso Deus. Quero lhes convidar e acolher, aliás, com a palavra de Deus,
Está em Colossenses, a epístola ou carta de Paulo à comunidade de Colossos, Colossenses capítulo 3, o versículo 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, seja para a honra e glória do Senhor. Então, honre, glorifique a Deus através da sua vida, através do seu ministério, dos dons que Deus lhe concedeu. Não importa onde você estiver, honre, glorifique a Deus. Honre e glorifique a Deus no seu lar. Honre e glorifique a Deus no seu trabalho. Honre e glorifique a Deus no seu ambiente de estudo. Honre e glorifique a Deus lá na prática do seu esporte. Em tudo que fizermos, seja em palavras ou em ações, glorifiquemos a Deus, pois a Ele é devido e somente Ele deve receber toda a honra, toda a glória. A Ele, nosso Deus e Pai, nós consagramos esse tempo de encontro aqui. Oração, partilha da palavra, essa roda de chimarrão, que nós possamos se achegar a Ele, rendendo graças, glorificando ao seu santo nome, pois nele nós temos vida e vida em plenitude. Se somos algo, se temos algo, é porque Ele nos concede. Ah, mas eu consegui o que eu tenho através do meu trabalho. Foi Deus que te deu a capacidade de trabalhar. Foi Deus que te deu a vida. Então, tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é graças ao nosso Deus, Criador, Redentor, aquele que nos permite que se acheguemos a Ele, sejamos alcançados pela sua palavra, alcançados pela sua bênção. Então, consagremos a Ele esse tempo na sua presença santa e vivificadora. Boa noite, Aline, seu Mário, pequeno Willer, Dona Ione, boa noite, família. Se tem mais alguém aí, você pode nos saudar, que a gente visualiza quem está aí. Que a paz de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja na casa, no lar de cada um, sobre estas famílias. Vamos nos colocar em oração na presença de nosso Deus. Nós já fizemos a referência à palavra de Deus, da importância de nós glorificarmos ao Senhor em tudo que nós fizermos. Esse é o espaço que nós consagramos ao nosso Deus e Pai, para honrá-lo, para glorificá-lo, para partilhar a sua palavra, para nos prostrar diante dele. Então oremos, vamos conversar com o Pai, permitir que Ele esteja também falando aos nossos corações através da sua palavra. Oremos? Querido Pai, nós te glorificamos, nós te louvamos pelo que Tu és, o Deus Todo-Poderoso, que habitas nas alturas, que estás no controle de todas as coisas. Sim, Pai, nós te louvamos, porque sabemos que a Tua mão poderosa está nos cuidando, nos protegendo. Se somos algo, se temos algo, é graças à Tua misericórdia, ao Teu amor por nós. Graças ao Teu agir restaurador e vivificador em nossas vidas. Nós te louvamos por mais este encontro, por mais esse momento que nos permites que se acheguemos à Tua presença. Através desta live, através deste culto online. Acolha, ó Pai, pela Tua misericórdia, cada um de nós, que reconhecemos, Senhor, diante de Ti que somos falhos, que somos pecadores. Se fosse pelos nossos méritos, nós não poderíamos nem se achegar diante de Ti. Somos pecadores. Mas nós nos achegamos, confiantes na Tua misericórdia, no Teu amor, que se revelou na Sagrada Escritura a nós como um Pai misericordioso que espera que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. É confiantes nesse amor, Pai,
que nós nos prostramos diante de Ti. Tenha misericórdia de nós, dos nossos pecados que temos cometido em pensamentos, palavras, obras, omissões contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Perdoa-nos, ó Pai. Livra-nos da culpa. Conceda-nos o Teu perdão e envia sobre nós Teu Santo Espírito, que nos assiste em nossas fraquezas, para que, daqui por diante, sejamos pessoas melhores, mais próximos daquilo que Tu esperas de cada um de nós, errando menos, falhando menos, tendo a capacidade, a força e a coragem de dizer não ao mal, não às tentações, e permanecermos firmes na Tua palavra, em nosso compromisso contigo, compromisso que assumimos no nosso batismo. Ó Deus, perdoa nossos pecados e nos anime, nos encoraje, nos fortaleça, para que sejamos pessoas conforme a Tua vontade, filhos e filhas Tuas, mais próximas do que sonhaste para cada um de nós. Nós Te louvamos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para conosco. Nós Te louvamos por mais esse tempo que nos concedes de estarmos à Tua presença, e pedimos ao Pai que envie sobre nós Teu Santo Espírito, preparando nosso coração para acolhermos Tua palavra, nela meditarmos e por ela sermos ensinados, corrigidos, se for o caso, fortalecidos em nossa fé, animados no Teu serviço. Tudo isso, ó Pai, nós humildemente colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, alguns recadinhos. Todas as quartas-feiras, 19 horas, temos um espaço semelhante a este, com chimarrão, Bíblia e oração. Então, através deste mesmo espaço, facebook.com/Anglicana Santa Semente. Depois essa gravação é disponibilizada também no Instagram, no meu perfil pessoal, e também no YouTube, no canal Igreja Santa Semente. Então, quartas-feiras, 19 horas, acontece esse culto online, e também aos domingos, às 18 horas, nesse horário, né? Essa é uma forma, é um formato, aliás, que nós fomos levados a celebrar, a fazer uso, a partir da chegada da pandemia, mas é algo que veio como bênção e algo que veio para ficar. Então, nós seguiremos fazendo, mudamos um pouquinho o horário, adaptamos um pouco nossa programação, para que aos domingos de manhã, 9 horas, nós celebrássemos o culto presencial e continuássemos com esse espaço online, para aquelas pessoas que ainda não se sentem seguras de estarem nos cultos presenciais, principalmente aquelas com aquelas idades mais de 60 anos ou crianças que ainda são recomendadas que se cuidem mais, né? Afinal de contas, essa luta ainda não foi vencida. Então, realmente, nós precisamos continuar nos cuidando. Então, a igreja está de portas abertas todo domingo, 9 horas, para todos aqueles que desejarem estar lá. Um ambiente seguro, as cadeiras estão higienizadas, as cadeiras estão afastadas umas das outras, com aquele distanciamento mínimo que é recomendado. Tem álcool gel na chegada, você vai usando máscara. É um ambiente seguro, porque não é um ambiente com grande movimentação de gente, então ele se torna um ambiente seguro para todos. E respeitadas esses cuidados que são nossos, pessoais, né? Na chegada, nós fazemos utilização do álcool gel, a máscara, e também não nos cumprimentamos, né? Não nos saudamos, não nos abraçamos, tudo isso para continuar nos cuidando, tomando estas precauções até nós vencermos definitivamente esta pandemia. Então, ainda não é o normal, é o novo normal, dentro desse novo contexto, com esses cuidados, coisas, quem sabe até estranhas. A gente gostaria de abraçar, aquele aperto de mão,
mas ainda não é chegado esse tempo. Então, cultos presenciais às 9 horas em nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência, e este espaço online todos os domingos, 18 horas, e também nas quartas-feiras, às 19 horas. O templo, nosso templo, está aberto, de portas abertas, de terça a sexta-feira, das 9 horas ao meio-dia. E essa semana, de forma especial, nós teremos brechó. Então, se ligue na programação. Se você quiser nos fazer uma visita para estar lá conversando conosco ou comprando algo em nosso brechó, você é muito bem-vindo. E outro detalhe, se você tem roupas usadas para nos doar, isso, todo o lucro, todo o valor arrecadado ali é para o sustento, entra como forma de nós nos estruturarmos melhor, mantermos nossos compromissos em dia, continuarmos cumprindo com a nossa missão, que é levar o evangelho a toda a pessoa, a todos aqueles a quem o Senhor nos enviar. Conforme a estrutura melhora, melhor estruturada, ela pode alcançar mais gente e assim a gente vai estar cumprindo com mais eficiência a missão que o Senhor nos confia. Então, durante essa semana, nós teremos brechó na Santa Semente. E também reuniões de oração. As reuniões de oração podem acontecer na sua casa, você pode acolher uma reunião de oração aí na sua casa. Como ainda estamos dentro desse tempo especial, devemos estar tomando cuidados especiais. Uso de máscara, uso do álcool gel, não nos saudando, não nos abraçando, mantendo uma certa distância uns com os outros, não compartilhando o chimarrão, né? Tudo isso são medidas que nos ajudam a nos mantermos mais seguros e com esse desafio de estarmos nos livrando desta pandemia. Mas possibilitando que a gente possa estar gerando esses espaços de oração, partilha da palavra aí no seu lar, na sua casa. Então, você pode acolher uma reunião de oração aí na sua casa. Inclusive, pessoas que são de outras cidades, isso é possível. Essa tecnologia nos permite isso. Então, é possível, sim, nós fazermos reuniões de oração, eu estando aqui em São Gabriel, e lhe dando o apoio, lhe dando acompanhamento aí na sua cidade. Então, entre em contato conosco, a gente vai estar lhe ajudando para nós termos esse espaço de oração, partilha da palavra aí na sua casa, certo, queridos? Reunião de oração no lar, culto no lar, é bênção, gente. É algo que tem abençoado vidas. E no próximo domingo, gente, a Santa Semente promove mais um galeto. É o galeto da Santa Semente do mês de novembro. Próximo domingo, dia 8. Então, você pode nos ajudar com doações para que a gente adquira o material para o galeto, né? Então, doações são bem-vindas. Você pode nos ajudar fazendo propaganda, divulgando entre seus amigos, familiares, vendendo cartões para a gente. Então, você pode se somar, porque, como nós temos dito, esta é uma ferramenta através da qual, uma promoção que a gente faz para arrecadar fundos e assim também nos mantermos em dia com os nossos compromissos. Então, galeto da Santa Semente no próximo domingo, dia 8/11. Se some nesta causa, nessa promoção, nos ajude mais uma vez para seguirmos firmes com a nossa missão de levarmos o Evangelho, cumprirmos essa missão que o Senhor nos confia de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Quanto mais nos estruturarmos, mais longe nós podemos chegar e mais gente nós podemos alcançar. Louvado seja o Senhor por isso. E uma outra forma de você, como parte desta família Santa Semente, mesmo que você mora em outras cidades, mas tenha acompanhado o nosso trabalho e de alguma forma tem sido abençoado através desses espaços, desses cultos online, você também pode ser um dizimista ou um contribuinte regular. Você assume o compromisso de mensalmente fazer a sua contribuição, o seu dízimo. Você pode fazer isso levando até os cultos presenciais ou através de depósito bancário.
Então, também, se você ainda não sabe como funciona isso, como você pode fazer isso, entre em contato conosco, nós vamos estar explicando, enfim, te ajudando a ser um dizimista, um contribuinte regular, alguém que se soma nessa causa e nos ajuda como igreja a estarmos cumprindo nosso propósito como discípulos e discípulas do Senhor. Boa noite, dona Marinês, seu Leão. Boa noite, família. Boa noite, pessoal de Erechim. Filomena, seu Jandir Zions, Clarice. Bênçãos do Senhor sobre cada lar, cada família que se conecta conosco, que está assistindo este vídeo. Bom estarmos conectados, acima de tudo, na presença do Pai, buscando essa conexão com o Senhor, nosso Deus e Pai. Dados os recados, vamos para a partilha da palavra. Como eu fiz a referência no início do culto, hoje nós celebramos, quer dizer, ontem nós celebramos os 503 anos da Reforma Protestante. Esse momento na história da igreja que transformou e impactou a igreja de uma forma que ela nunca mais foi a mesma. Para você ter uma ideia, algumas das conquistas ou consequências da reforma. A Bíblia, palavra de Deus, é acessível a todo crente. Não sei se você sabia disso, mas há 500 anos atrás, 500 e poucos anos atrás, ninguém, além de padres, bispos, ou seja, sacerdotes, pastores, pessoas leigas, não poderiam ter acesso à palavra de Deus. Algo terrível. Como assim? A palavra de Deus não está na mão do povo para que ele fosse instruído, para que ele fosse ministrado? Não pode isso, mas isso aconteceu. Satanás foi astuto e agiu dentro da própria igreja, tirando a palavra de Deus das pessoas. Então, hoje, qualquer livraria, inclusive não necessariamente livrarias evangélicas, você encontra Bíblias para vender. Na nossa língua, em diferentes linguagens, conforme o seu grau de instrução, você pode pegar linguagens de Bíblias mais simples, de uma forma mais simples, que é fácil de qualquer pessoa compreender. Tem aquelas de estudo, enfim, acessíveis a toda e qualquer pessoa. Bênção de Deus. Isso é consequência da reforma protestante. Louvamos a Deus por homens e mulheres que deram a vida, porque muitos foram queimados na fogueira, para que nós hoje tivéssemos a Bíblia em nossas mãos. Por isso, ela está nas nossas casas. Se você não tem, facilmente você pode adquirir a um preço bem acessível em qualquer livraria. Letras pequenas, letras grandes, para quem tem dificuldade visual. Para aqueles que são cegos, você encontra ela na linguagem própria. Para aqueles que têm dificuldade também, você pode encontrar ela em áudio, enfim, em todos os formatos, em todas as línguas. A Bíblia, acessível ao povo de Deus, para nos ministrar, para nos ensinar. Isso foi consequência da reforma. Pessoas morreram, deram a vida para que isso fosse possível para nós hoje. Por isso que valorizemos isso, leiamos mais a Bíblia, estudemos esse livro e permitamos que ele esteja ministrando aos nossos corações. Outra coisa é a liturgia. Independente da igreja que você, pessoal lá de Erechim, frequenta a igreja quadrangular, mas naquele contexto, 500 anos atrás, a liturgia, ou seja, o que acontecia no culto, acontecia no latim. Mesmo naquela época, mesmo sendo 500 anos atrás, a maior parte das pessoas não compreendia o latim, já não compreendia. E aí vem o movimento da reforma, clamando pela liturgia na língua do povo. Então, a Bíblia na língua do povo é acessível a todo mundo. A liturgia, o culto,
na língua do povo, para que todos pudessem participar. Louvado seja Deus por este acontecimento histórico. E nós fizemos a referência que uma das personagens centrais deste acontecimento de 503 anos atrás foi Lutero. Mas teve um rapaz chamado Wycliffe, na Inglaterra. Teve outros caras, mundo afora, que vieram antes e depois. Cranmer, um grande cara, um homem de Deus, que fez o primeiro livro de oração comum. Essa foi a reforma da Igreja da Inglaterra. Ele foi um dos líderes desta reforma. Já influenciado por Lutero e por suas ideias, por suas doutrinas. Enfim, homens e mulheres que tiveram a coragem e a ousadia de bater de frente com a estrutura hierárquica da igreja e possibilitar para que nós hoje tivéssemos acesso à Bíblia, tivéssemos uma liturgia na nossa língua, na língua do povo. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Celebremos esse dia. Por isso que nós, como crentes, não celebramos o Dia das Bruxas. Longe de nós isso. Porque a prática da bruxaria é condenada pela Bíblia. E também vestir nossas crianças de monstros. Eles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não é coisa de crente. Nós celebramos a Reforma Protestante, esse marco na história da igreja que possibilita inclusive a nossa existência como igreja anglicana e outras igrejas evangélicas pelo mundo afora. Antes desse momento histórico, isso era impossível de se imaginar. Mas bem, tendo isso como introdução, eu gostaria de partilhar com vocês neste momento de palavra os 5 pontos centrais da Reforma Protestante, a partir de 5 versículos bíblicos, ou de 5 passagens bíblicas. Elas são centrais na vida do povo de Deus. E se você é evangélico, se não for anglicano, mas for evangélico, você verá que tem tudo a ver com a nossa fé evangélica, com a nossa fé anglicana também. Primeiro desses pontos centrais, ou as 5 solas, como são chamadas, primeira delas, só a Escritura. Vamos para o primeiro texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. E mais uma referência. Você deve estar ouvindo aí ao fundo. Quase sempre coloco uma música de fundo, né? Quem sabe alguns a conheçam. Essa é a música Castelo Forte, que foi escrita pelo próprio Lutero. Então, glórias ao Senhor. Olha só, Castelo Forte é nosso Deus. Quem sabe você saiba cantar, eu não sei cantar, mas espada e bom escudo. Castelo Forte, uma belíssima música, uma belíssima composição, com uma belíssima teologia. 1 Timóteo, capítulo 3. Perdão, é 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Os versículos 16 e 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja só, a Escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para nos trazer ensino,
para nos dar aquele puxãozinho de orelha, nos corrigir, nos repreender quando nos desviamos, quando nos afastamos de Deus e nos chamar de volta ao Pai. A palavra de Deus, ela foi dada pelo Senhor, ela foi inspirada pelo Senhor, para que você pudéssemos melhorar como pessoas. Por isso, não tem como compreender a Bíblia longe da mão do povo, para que toda e qualquer pessoa pudesse ler, pudesse meditar. Então, glórias a Deus que hoje nós temos a Bíblia em diferentes línguas. Na maior parte das línguas existentes no mundo, a Bíblia já está traduzida. E tem igrejas trabalhando e traduzindo para aquelas línguas, principalmente de tribos africanas, aquelas línguas muito de povos pequeninos, que ainda ela não chegou lá. A palavra de Deus está chegando aos lugares mais distantes. Louvado seja Deus por isso. E é exatamente para isso que ela foi inspirada por Deus. Não para ficar sob o poder, o domínio da igreja, de um povo escolhido, o clero, pastores. Não. Ela deve estar no povo, para que todos possam estudar, para que todos possam ser ensinados por ela, repreendidos, corrigidos, para que possam ser pessoas melhores, como diz aqui, para que todo homem de Deus, ou seja, todo ser humano, seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Lembra quando Jesus diz, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito? A Bíblia nos ajuda a alcançarmos este alvo. É claro que qualquer um de nós, se pensar bem, mas gente, é impossível ser perfeito como Deus é perfeito. Mas a Bíblia é instrumento que o próprio Deus revelou a nós, e inspirou para que isso chegasse a nós, para que nós fôssemos capacitados para buscar esta perfeição, este alvo, ser perfeitos, como o nosso Pai Celeste é perfeito. Lutero disse, a minha consciência está alicerçada pela palavra de Deus. Nossa vida, a vida da igreja, deve estar alicerçada, fundamentada na Sagrada Escritura. Não inventamos moda, não inventamos doutrina. Se ela não tiver fundamentação bíblica, para nada serve. Como o próprio Lutero disse, eu estive lembrando durante o último culto, né? Se algo não está fundamentado na Bíblia, se não tem base bíblica, não se encontra fundamentos e base na Sagrada Escritura, mesmo que faça chover milagres, deve ser deixada de lado. Não tem sentido. A vida da igreja, quando ela se afasta da Sagrada Escritura, ela perde o sentido. A igreja deixa de ser igreja. Se começa a inventar moda, seguir o mundo, seguir as ideologias, seguir partidarismo, seguir coisas do mundo. Por mais bonito que isso seja para o mundo, por mais que isso atraia multidões ou faça chover milagres, se estiver distante deste livro, a palavra de Deus, para nada serve. Vai estar nos levando para o inferno, isso sim. A palavra de Deus, só a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus para ser aquilo que nos corrige, nos ensina, para nos trazer instrução, para sermos pessoas melhores, pessoas mais próximas do que Deus, o Pai, sonhou, planejou para cada um de nós, seus filhos. Então, a primeira sola, ou o primeiro ponto central da Reforma Protestante, só a Escritura, somente a Escritura. E aí o ponto seguinte, somente a graça, só a graça. Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Graça. O favor divino, o favor imerecido. Algo que nós não merecemos. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Então, o que nós merecemos como pecadores seria o castigo, seria a punição, seria a ira de Deus e não o amor. Mas esse amor que nos constrange, esse amor que é pleno, é total, ele vem a nós na pessoa de Jesus Cristo, enfrenta a perseguição, a humilhação, a tortura, a morte de cruz, para que eu, para que você, para que todos pudéssemos se arrepender dos nossos pecados e termos o perdão. Por graça, de graça. Não é algo que a gente fez para merecer, mas é por amor, de graça, a todos, a todo aquele que se arrepender. Deus quer que todos sejam salvos. É graça de Deus. Não exige nada em troca. Nós só precisamos acreditar. É literalmente tomar posse. É como se alguém estivesse dando um presente para nós. Depende de nós pegar ou não pegar. Tomar posse daquele presente ou não. A salvação é graça nos dada pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se compra. Não é porque a gente faz coisas boas. Não. É porque Deus nos concede de graça, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem o passo seguinte, o ponto seguinte. Somente a fé. Romanos capítulo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A Bíblia nos revela que não há um justo sequer, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Alguns deduziram ou acham que podem, por exemplo, fazendo coisas boas, dando dízimo ou dando grandes doações para a igreja, podem aliviar a barra diante de Deus, a sua barra diante de Deus, a sua situação. Não existe isso. Deus não se compra. Deus não se vende. A própria igreja, motivada por essa sede de poder e riqueza, teve a ousadia de criar o que se chamou indulgências. Você comprava terrenos no céu. Você comprava a sua salvação. E por mais absurdo que pareça isso, algo que aconteceu há 500 anos atrás, mas ainda acontece coisas semelhantes. Ainda tem pessoas achando que elas podem contribuir com altos valores e comprar a sua salvação, mesmo elas continuando a sua vida de pecado. Não existe isso. Desculpa a sinceridade, mas se você faz algo assim, você está caminhando para o inferno. Deus não se vende. O céu não se compra. É pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí é o ponto central, passo seguinte. Somente Jesus Cristo. Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos capítulo 4, nos faz a belíssima afirmação, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus.
Não é o sacerdote aqui, não é o pastor aqui, não é os apóstolos, por mais que eles tenham um belíssimo testemunho, por mais que eles deram a vida pela causa do evangelho, não é Maria, não são os profetas ou qualquer outra crente, por mais belo que for o seu testemunho. Nenhum de nós, nenhum destes, somente Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Somente Ele, somente a Ele deve ser elevada a honra e a glória. Esse é o quinto ponto central da Reforma Protestante. Somente a Deus a glória. Somente Deus deve receber a honra, o louvor e a glória. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 31. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós iniciamos esse momento, esse encontro, com um versículo semelhante a este, né? Tudo o que fizermos, devemos fazer para honrar, glorificar a Deus. Quando os líderes da igreja, pastores, padres, bispos, eles se tornam a referência da igreja, querendo receber aplausos diante de quem se prostra o povo, a gente está se afastando, a gente está fugindo da Sagrada Escritura. A gente está muito longe da Sagrada Escritura. O sacerdote, o pastor, nós somos servos de Deus. Somente Deus, o Senhor, porque nós somos todos pecadores, falhos e pecadores. Carecemos da graça de Deus, da glória de Deus. Precisamos nos arrepender, aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, viver nesta fé, e assim por Ele, por graça, sermos salvos. Somente devemos honrar e glorificar ao Senhor através da nossa vida. Honrar e glorificar a Deus através do nosso trabalho. Honrar e glorificar a Deus no ambiente familiar. Honrar e glorificar a Deus através do nosso casamento. Honrar e glorificar a Deus onde nós estivermos. Com as nossas finanças, com a nossa vida como um todo. Honrar e glorificar a Deus. Somente a Ele. Honras e glórias somente a Ele sejam elevadas. Então, assim, nós fechamos as 5 solas, ou 5 pontos centrais da Reforma Protestante. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente glórias a Deus. Louvado seja Deus pela Reforma Protestante. Louvado seja Deus por ter inspirado Lutero, por ter inspirado John Wycliffe, por ter inspirado Hus, por ter inspirado Cranmer, por ter inspirado homens e mulheres em toda esta história da igreja, para que levantasse uma voz profética, chamando a atenção, para que a igreja se voltasse a esse livro, a palavra de Deus. Esse é o centro de nossa fé. Nossa doutrina, nossa vida deve ser inspirada e alicerçada pela palavra de Deus. Longe dela, nossa vida cristã perde sentido. Longe da Bíblia, a vida da igreja perde o sentido. Então, oremos para que a palavra de Deus seja mais respeitada, mais lida e mais praticada. Porque não basta a gente conhecer, ler, ela tem que ser posta em prática. Nós precisamos viver aquilo que a palavra nos ensina. Então, nós lemos, nós ouvimos a palavra,
Nós devemos fazer a nossa análise por onde, como nós temos andado, como nós temos vivido, e buscar nos adaptar, nos andar em obediência a essa palavra. Nos submeter à autoridade bíblica que vem de Deus. Não inventar coisas, não inventar modas, porque isso nos leva à nossa destruição. Somente em Deus a salvação, que vem como graça, de graça, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja elevada a honra, o louvor e a glória para todos sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los para que a gente esteja orando neste momento, nos colocando em oração na presença do Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Nossa ação de graças nesse dia de forma especial pela Dona Iracema, a avó Sema, que está de nível. Há pouco estivemos lá com ela, orando com ela, com seu Nico, enfim, com a família. Louvado seja o Senhor pelos seus 83, algo assim. Louvado seja o Senhor pelo seu testemunho, como mãe, como esposa, como uma filha de Deus. Todo o seu esforço, minha consagração à causa do Senhor. Dona Iracema, seu Nico, acolheram a Igreja Santa Semente durante 3 anos no seu pátio, num espaço ali que é de sua propriedade. Louvado seja Deus pelo testemunho e a consagração deste casal à obra do Senhor. Eles são uns pais muito queridos, uns avós muito queridos da Santa Semente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos conversar com o Pai, onde você estiver, da forma com que estiver. Se você puder, feche seus olhos. Converse com o Pai nesse instante. Você foi ministrado pela palavra. Que nesse momento você possa estar elevando louvores. Se você percebe algum pecado em você, alguma atitude, alguma coisa que está distante do que você ouviu na palavra de Deus, que você possa, arrependido, confessar isso, buscando perdão no Senhor. Se você está enfermo, tem alguém da família enfermo, ore, mas ore com fé. Tiago, quando escreve a sua epístola, ele vai dizer que quando nós queremos algo, ele vai falar de sabedoria, mas isso vale para qualquer outra coisa. Se nós queremos algo da parte de Deus, nós precisamos orar, mas orar com fé. Sem dúvida, sem termos dúvida, mas com uma fé. A certeza que Deus está nos ouvindo e vai nos conceder. Não, quem sabe, da forma com que a gente pede, mas muito melhor que isso, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, com esse sentimento, nessa fé firme, essa certeza de que Deus é conosco, está onde nós estamos, ouvindo nossa oração e pronto a derramar bênçãos dos céus sobre nós, oremos, conversemos com o Pai. Querido Deus, nós te damos graças pela nossa vida, nós te damos graças por mais essa oportunidade que tu nos concedes de estarmos na tua presença, orando, partilhando tua palavra. Obrigado por mais este encontro, por cada pessoa, por cada família que se conecta conosco, por cada pessoa, família que está ou estará assistindo este vídeo. Que as tuas bênçãos, a tua paz repousem sobre cada lar. Nós te louvamos, Senhor, porque nos permite chegar a pessoas e a famílias de outras cidades. Foi graça, foi o teu agir que nos levou até essas famílias, até essas pessoas, rompendo a barreira da distância, das fronteiras. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, pelos 503 anos da Reforma Protestante, pelo testemunho de homens e mulheres que foram levantadas, foram inspirados por ti para se levantarem como vozes proféticas, chamando a atenção da igreja para se voltar, para viver na dependência da tua palavra, na tua dependência, porque importa-nos obedecer a ti.
andar segundo a tua vontade. Louvado seja o teu nome. Por homens e mulheres, líderes que tens levantado mundo afora, profetas, cada um a seu tempo, cumprindo uma missão santa que recebem de ti. Serem portadores, instrumentos da tua palavra, naquele contexto, naquele momento da história. Louvado seja o teu nome. Nós te damos graças pela Igreja Santa Semente, cada família ela conectada. Nós te louvamos e pedimos que a tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada família, que de uma ou de outra forma está ligada a esta família de fé, Santa Semente. Essas famílias que, a partir dessas transmissões, desses cultos online, estão também se conectando a nós, sendo quase parte desta família, que as tuas bênçãos, a tua graça repousem sobre cada uma, nos animando, nos fortalecendo. Cuida, Senhor, de forma especial daqueles que ainda estão com medo, que ainda estão muito inseguros nesse contexto de pandemia. E acima de tudo também, Pai, nos dá essa paciência, essa sabedoria de lidarmos com essa situação tão diferente de tudo que nós já enfrentamos. Nossas gerações não enfrentaram nada semelhante. Ajuda-nos a termos a paciência, a nos cuidarmos devidamente. E acima de tudo, permanecermos firmes na fé, sabendo que Tu és Senhor de todas as coisas, Tu estás no Teu trono, Tu reinas. Essa pandemia não te pegou de surpresa, por isso que Tu estás conosco, nos abençoando, nos dando livramento, nos dando cura. Nós colocamos sob Teu cuidado aquelas pessoas que estão sendo vítimas deste vírus, aquelas famílias enlutadas, que a Tua paz, o Teu conforto esteja sobre elas. Visita todas as famílias enlutadas, por esse ou por outro motivo estejam enlutadas, que a Tua paz, a Tua bênção esteja sobre elas. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão lutando contra alguma enfermidade. Venha com a Tua mão poderosa, derrama a Tua bênção, a bênção da saúde sobre esses Teus filhos. Aqueles lares, Senhor, que estão com problemas, famílias, casais que estão prestes a se separar. Pai, derrama a Tua bênção, restaura esses casamentos, restaura essas famílias, ó Deus, pelo Teu poder, pela Tua graça, para que a Tua glória seja manifesta, Senhor. Opera a Tua obra, a Tua graça sobre estas famílias, esses filhos, essas filhas Tuas. Ó Deus, amado Deus, cuida de todos esses que se prostram nesse instante na Tua presença, pedindo Teu cuidado, pedindo a Tua bênção. Nós também entregamos sob Teu cuidado esse tempo de campanha eleitoral, eleições que se aproximam. Nós estaremos escolhendo vereadores, prefeitos de nossas cidades. Pai amado, vá à nossa frente, nos dando a sabedoria de votarmos bem, votarmos em pessoas que possam fazer a diferença, possam fazer a sua parte para que o teu povo possa ser bem cuidado. Tenha saúde, tenha educação de qualidade, enfim, tenha dignidade como filhos e filhas tuas. Ó Deus, vá à frente de todo esse processo eleitoral. Pai amado, nós também colocamos sob teu cuidado nossos bispos, pastores, líderes, igrejas da Igreja Anglicana no Brasil, espalhados por este Brasil. Que a tua mão poderosa vá à nossa frente, nos capacitando, nos instruindo, nos dando sabedoria para agirmos conforme a tua palavra, mantendo-nos fiéis à tua palavra. O mundo clama para que nós nos desviemos da tua verdade, da tua palavra, para que nós sejamos levados para agradar as pessoas,
Mas nossa missão é agradar a Ti, pregar com fidelidade a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos como bispos, como pastores, como lideranças, como igrejas anglicanas espalhadas por esse Brasil, a levarmos a Tua palavra com fidelidade, a fazermos nossa parte na transformação dos reinos deste mundo, no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá à nossa frente, ó Pai. Abra portas, nos leve àqueles que mais precisam da Tua palavra, para que essa obra cumpra o seu propósito, a sua missão. Tudo isso, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, sob o Teu cuidado, unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a você que esteve conectado conosco. Se de alguma forma você foi tocado pela palavra aqui anunciada, pelos momentos de oração, compartilhe. É um clique só, para que outras pessoas, quem sabe alguém da sua família, alguém do seu grupo de contatos aí, possa também ser alcançado por esta ministração, por este culto, e possa ser abençoado pelo Senhor nosso Deus. Recebamos a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo, esteja sobre vossos lares, hoje e por todo sempre. Amém. Lembrando mais uma vez, só um recadinho antes de finalizar, próximo domingo tem Galeto na Santa Semente. Se some, nos ajude nesta promoção. Toda ajuda é muito bem-vinda. Fiquemos todos na paz de Cristo, como bons anglicanos, vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo, aleluia. Quarta-feira, 19 horas, nosso próximo chimarrão, Bíblia e oração. Até lá, queridos.